Estamos aqui até brincando um pouco, como se essa conversa fosse um bate-papo no Oriente, que nós estivéssemos caminhando ou na muralha da China ou por algum lugar do Japão. Por quê? Porque nosso bate-papo hoje, meu e do Fúvio, é sobre filosofia da arte marcial e a transformação toda que ela pode causar nas nossas vidas, nas crianças, nas empresas. Então, hoje nós não vamos falar necessariamente da técnica em si, mas sim desse lado que é tão importante, até acredito, né, Fúvio, que é por conta disso que as pessoas vêm buscar o jiu-jitsu até num primeiro momento, às vezes, né? É isso demais, Fernando, cara. É uma onda que a gente está vivendo agora e as famílias, as crianças, as pessoas estão vindo nos buscar aqui tanto o conhecimento quanto a filosofia do jiu-jitsu. E eu entendo muito que às vezes não é nem só em cima só da arte marcial, mas muito pela filosofia que a arte marcial, que o jiu-jitsu traz, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Então isso é hoje que a gente vê que nesse momento atual que o mundo vive, né, às vezes uma distopia do que está acontecendo. A arte marcial, o jiu-jitsu principalmente, está ajudando muito as pessoas a encontrarem um caminho, a encontrarem uma saúde mental. Como é que, Fúvio, na sua visão, então o jiu-jitsu vai ajudando as pessoas a encontrarem essa saúde mental? Uma pessoa que bate aqui na academia e fala, poxa, Fúvio, eu tô tão ansioso, cara, sabe? Será que o jiu-jitsu vai me ajudar? Eu acho que o próprio ambiente, viu, Fernando, que propicializa isso daí, né, cara? Porque, assim, o nosso básico aqui, as nossas virtudes que a gente mais bate em cima, que são disciplina, paciência, resiliência, respeito por tudo, por todos, sabe? Isso é muito importante. Eu acho que é isso que está trazendo esse grande movimento para o jiu-jitsu hoje em dia, viu? Certo, esse desenvolvimento dessas virtudes, e tem muito a ver, né? Você falou de paciência, né? Resiliência. Hoje em dia a gente vive em um mundo das coisas rápidas, Sim. né? Então, até o universo das redes sociais, da inteligência artificial, né? Então, eu estava até vendo um estudo outro dia sobre a questão da ansiedade, e, por exemplo, essa questão de ficar assim nas redes sociais, né? Naquela correria. O tempo inteiro são coisas sem profundidade, de curta duração, Exatamente. e a arte marcial o contrário, né, Fúvio? Porque Sim. assim, acho que tem parecido 30 anos de jiu-jitsu, assim, então assim, para você pegar uma faixa, meu amigo, passar de um grau para o outro, não vai ser assim, né? Não, de maneira alguma, Não de vai maneira alguma. ser jogando para cima, né? A percepção que eu tenho agora é que parece que está todo mundo atrasado. Parece que está todo mundo tentando Isso. fazer alguma coisa, estão todos atrasados. Os antigos falavam que no final dos tempos o tempo iria encurtar. E a impressão que a gente tinha é que, como vai encurtar? Será que o dia vai diminuir? Não. Isso que você acabou de falar, dessa vida muito rápida, rios, tudo de imediato, alguns segundos, isso daí está causando um problema muito sério, porque as pessoas são todas imediatistas. Por exemplo, Certo. hoje a gente foi aqui fazer uma gratificação, uma graduação das crianças aqui, para colocar para eles o tão importante que todas aquelas virtudes, todas aquelas disciplinas que a gente prega aqui no jiu-jitsu. E eu fiz uma lista atrás aqui na lousinha lá, explicando cada coisa disso aí. E o que eu mais achei engraçado é que assim, ó, você olhava pra molecada aqui, estavam todos com a mão levantada, todo mundo queria fazer uma pergunta ao mesmo tempo. Olha que E, assim, interessante. e uma falta de paciência, de querer saber e tal. O que às vezes eu acho importante é essa fome de informação em tentar buscar o que o jiu-jitsu pode fazer pra gente. Mas o mais importante hoje que a gente vê é quebrar um pouco essa ansiedade, dar um pouco mais de paciência para a alma da pessoa. Parece que falta um pouco isso aí, né? Sabe que quantas vezes, né, no jiu-jitsu eu já percebi aí, falando mais da parte técnica mesmo e dessa. Até, quem sabe, hoje é muito falado também do medo da vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade ela é muito confundida com fraqueza. Exato. Isso, por exemplo, no mundo corporativo é muito falado. Que, cara, então o que acontece? Vamos supor, você, professor Fulvio, ensinou uma técnica hoje de saída de 100 quilos, Sim. por exemplo. E aí o aluno ele está ali com o outro nos 100 quilos dele, mas aí já no treino rolando mesmo. Mas ao invés dele lembrar da técnica e tentar fazer a técnica, ele vai usar a força bruta para sair, porque ele não consegue Sim. ficar naquela
naquela situação vulnerável. Sim, sim. Só que seria, então, eu vejo que o jiu-jitsu ele ajuda muito a gente ficar no vulnerável e segura a onda aí, meu. Você tem que respirar aí, você tem que respirar A nessa gente prega situação, né? muito isso daí, porque o jiu-jitsu, a intenção nossa da escola do jiu-jitsu é colocar a pessoa em situação difícil, em situação de estresse, pressão, mas ao mesmo tempo uma situação monitorada, onde a gente consegue instruí-lo para que ele suporte esse tipo de pressão e ao mesmo tempo tenha capacidade cognitiva para conseguir achar um caminho. Perfeito. Então, a ideia é treinar para o impossível. Vai achar que às vezes é um pouco... Certo. Não, mas é verdade. Nós treinamos sempre para o impossível. E nos colocarmos sempre em situações difíceis para você buscar sempre uma melhoria. Certo. Sempre um ponto de saída. Fazer você raciocinar bastante, com calma. Então, é o que eu entendo hoje que o mundo precisa. Certo. Principalmente o mundo corporativo. O que eu vejo muito? O mercado de trabalho tem vindo buscar muito nas artes marciais. Por quê? Por causa dessas virtudes que nós estamos falando. Perfeito. Paciência, resiliência, calma, saber trabalhar sob pressão, saber sair de situações onde a pressão é muito grande, o nível de estresse é muito grande. E isso daí dá para se colocar em todas as faixas etárias, desde as crianças, passando pelos adolescentes e até os adultos. Então, isso daí, e a gente preza muito pelo jiu-jitsu, de treino, tudo é treinável, tudo dá para se alcançar, com paciência e calma, né? Eu gosto muito de estudar o lado filosófico da arte marcial, adoro mergulhar em outras artes também, como Aikido, sou fãzaço do Morihei Ueshiba do Aikido, que para mim é um grande mestre da espiritualidade das artes marciais, né? E é muito falado no Oriente do Budô, Sim. por isso que até vem essas artes marciais novas com esse Do, né? Judô, Karate-Do, Aikido, são artes desse novo momento do Japão pós-guerra, né, no qual, na verdade, o objetivo não é nem mais vencer um ou outro, e sim você evoluir espiritualmente. Exatamente. E por exemplo, Morihei Ueshiba fala isso claramente. Compreendendo espiritualidade não é como religião, né? Um caminho totalmente laico a arte marcial. Mas espiritualidade significa você ir vencendo o seu ego, né? E você ir cada vez mais se conectando com a sua essência, né? Que é dali que vai vir sua presença, vai vir sua paz, vai vir inclusive a calma para você agir na hora correta, né? Perfeito. E dentro desses estudos do Budô, porque olha que interessante, tem tradições que trazem esse kanji do Bu. Se a gente pegar o kanji do Bu, que significa guerra e que foi traduzido como marcial, né? Ele tem duas partes. Uma parte é armas e a outra parte do kanji é parar as armas. Olha que interessante. Então é você parar a guerra. É você. Então, na verdade, o verdadeiro artista marcial é aquele que para a guerra. E compreenda a profundidade disso, né? Porque o que significa essa guerra? Até na etimologia da palavra, né? Guerra vem do germânico uerra, com W, e que significa duas energias que se contrapõem. Então, o que significa? Quando duas energias se contrapõem, que é eu treinando com você, ou levando para a nossa vida, é uma DR, você pensa de um jeito, eu penso do outro, ou seja, é completamente normal, sempre vai existir o erro, porque o mundo é dual, Sim. então há dia e noite, é quente e frio, então sempre vai ter a dualidade que vai chacoalhar a gente, isso é o erro. Então a arte marcial, esse Bu, ele traz que o grande artista marcial é aquele que nesses momentos ele consegue se reharmonizar com a vida. Ele encontra a saída para sustentar a paz, né? E isso não tem a ver, então, por exemplo, a pessoa me provocou, eu sou do jiu-jitsu, tá pensando o quê? Meu ego tomou conta, eu vou encher de porrada. Isso não tem nada a ver com arte marcial. Exato. Né? A arte marcial tem a ver com você pacificar as coisas. Tem a ver com você se harmonizar. Saber lidar com esse tipo de situação. E quando a gente vai levando isso para uma reunião de empresa que eu vou entrar numa reunião que eu sei que é difícil. Inclusive, eu vou entrar numa reunião, por exemplo, que vai ter uma bucha nessa reunião e eu já sei que a pessoa vai vir comigo falar brava. Ela já vai vir porque está preocupada, às vezes é um cliente da empresa, né? Às vezes depende, né? Então ali você já se prepara para lidar com aquela adversidade, né? E de um jeito presente, na respiração, né? No intuito de se harmonizar de novo com a pessoa,
nunca jamais para cair na divisão e sim para a integração, né? Eu sinto que a arte marcial Sim, traz muito disso. e eu percebo muito a busca. Às vezes as pessoas não têm dimensão ou não são suficientemente informadas, mas o ímpeto busca isso daqui, Uhum. vem por dentro buscar isso daqui, do que a arte marcial dá, entrega para as pessoas, né? Eu acho muito importante isso aí. A gente vive um momento muito bonito no jiu-jitsu, uma Verdade. busca muito grande, sabe? Elevou o nível do jiu-jitsu aonde merece estar hoje em É dia. verdade. Os próprios praticantes, os professores, toda a ideologia do jiu-jitsu foi moldada, e eu acho que é muito importante isso aí, porque a gente percebe que todo o caminho que o jiu-jitsu percorreu, desde os dos primórdios lá, para nós, do Brasil no Jiu-Jitsu, com a família Grace, até hoje, a evolução natural, e hoje a gente está colhendo um trabalho que foi feito, às vezes, no início, de uma maneira que a gente hoje vê que foi errada, mas foi necessária para a Uhum. gente chegar ao que está chegando hoje. Então, hoje a gente tem uma consciência e uma entrega muito melhor do que foi passado para nós, né? Então a gente conseguiu melhorar isso daí. E, na verdade, eu vejo isso como uma evolução, né? Isso é muito importante. Muito importante, perfeitamente. E falando um pouquinho ainda de empresa, estou me lembrando aqui, né? Já tive a oportunidade de ser professor particular assim de alguns CEOs, né, de empresa e líderes. E sincronicamente na minha vida assim eu peguei CEOs difíceis, caras metidos mesmo, assim, sabe? Cara assim que se acha, metido a besta mesmo, assim, sabe? E um deles, inclusive, tem até uma entrevista que ele falou como essa transformação do jiu-jitsu ajudou ele, né? E pouco a pouco, porque o que acontece? O cara manda em todo mundo, né, Fulvio? O cara manda em todo mundo. Exato. Aí o cara vai chegar aqui no tatame, faixa branca, nunca treinou. E aí, cara, o jiu-jitsu, meu amigo, cara, eu vou te falar, é muito difícil você não saber nada e você se dar bem com quem sabe de jiu-jitsu. Não, tem um amigo nosso que fala que o tatame é mágico, né? Que ele propicia isso pra nós, que é essa magia, Essa né? magia. De quebrar aquela... Que a pessoa, todo mundo chega aqui, a gente Exatamente. percebe, chega já com uma ideia formada. Vamos falar que ele chega com um preconceito já pronto. Ah, eu acho que é isso, acho que é aquilo. E exato. chega aqui, quebra a cara. Exato. Mas de uma forma que a pessoa não sai daqui, tipo, aterrorizada. Não, ele fala, não, é verdade, eu preciso melhorar. Exato. A gente consegue provar pra ele que tem melhoria, Exato. né, isso aí. Não, perfeito. E foi muito legal esse baixar a bola dele no tatame naturalmente. Sim, exatamente. Porque, primeiro, o cara é um faixa preta na vida ali na empresa, mas no certeza. tatame vai pegar a branquinha lá de novo, vai ali, vai sentar no fim da fila, Sim, vai sei lá o sim, quê. sim. E faz parte, né? Faz parte. E aí, os próprios colaboradores da empresa, com o tempo, vieram me falando, Fernando, poxa, a pessoa ali tá melhorando, sabia? Já mudou, que legal, Não. a arte marcial tá fazendo bem pra caramba. Demais. Aí né? você imagina, se o funcionário já veio com essa fala, você imagina o tanto que não deve ter dado mais produtividade para a empresa. Exato, Porque dá paz pro pessoal trabalhar todo mundo calmo, né? Exato. É a magia do jiu-jitsu isso aí, né? É a magia. E falando também, né, meu susto quando eu entrei no tatame de jiu-jitsu, eu lembro até hoje. Sabe o golpe que eu tomei que eu falei, cara, da onde veio isso? Esse jiu-jitsu é fenomenal. Eu entrei na guarda de um magrinho de tudo assim, e ele me abraçou assim, e ele encaixou o Ezequiel, eu nem vi. Quando eu levantei para subir, eu estava sendo estrangulado. E, cara, falei, cara, que arte marcial é essa? Que, cara, essa coisa funciona. Não, isso é Sabe? interessante. Eu lembrei que ontem, numa aula da tarde, com a turma de iniciante aqui, porque a gente está pregando muito a história do jiu-jitsu, que é muito importante a pessoa entrar aqui e saber a história da escola do jiu-jitsu, a origem do jiu-jitsu, tudo, para a pessoa saber, ficar bem informada. Isso aí eu acho que é muito importante. E a gente estava lembrando, as primeiras vezes que nós vimos o Royce Gracie no UFC, porque para nós foi mesmo. o abrir dos olhos, foi isso. Numa fita de VHS, onde a gente viu um cara magrinho, de kimono, fazer 5, 6 lutas na mesma noite e sair campeão, com pessoas 2, 3 vezes maiores, mais pesado, mais forte do que ele. Isso despertou uma coisa na gente. Aí, depois disso aí, a gente foi buscar onde é que tinha, quem que era, como é que funcionava. Então, eu acho isso é muito importante. Um trabalho muito bem feito de informação, conscientização dos alunos, as pessoas que estão nos procurar aqui para conseguir ter essa magia que a gente tem aqui já ao longo dos 30 anos, que é um negócio que é inexplicável até, mas é muito importante a gente municiar todos os alunos, todas as pessoas com informação verdadeira, dar mais credibilidade para nós, para o jiu-jitsu, para a arte marcial total. Né? E voltando
Não, antes de voltar para as crianças, eu quero só trazer mais uma questão em relação à empresa, né? Hoje em dia, as empresas elas buscam muito o que é chamado da cultura empresarial, né? Tem que ter uma cultura. E a cultura, normalmente, se a gente pegar a visão, missão e valores ali da empresa, tá ali Sim. no site, Tá. mas Tá na ninguém... entrada da empresa, tá mas na entrada, ninguém nunca né? mais leu. Leu a primeira vez e ficou parado só nisso, né? Exatamente. Eu até trago um exemplo muito do Dojo Kun, dos karatecas, né? Que eles leem aquilo todo dia, assim, eles releem o Dojo Kun, né? Essa questão desses princípios, né? Do dojo, do karatê, a importância de a gente ter claro esses valores, né? Dentro de um tatame, Sim, sim. como você estava falando, né? Desses valores e a gente poder, de fato, relembrar deles e colocar. E assim, eu falo dentro das empresas, como é que você quer uma cultura? Eu vou dar um exemplo. Tem um cliente meu que tem um valor que é servir, trabalhar em harmonia, e tem outro que é servir com amor. Ah, trabalhar em harmonia. Legal, um valor muito bonito e tal. Sim. Mas a pessoa sem resiliência, igual você falou, sem paciência, ela não vai conseguir Fadada ao fracasso, sustentar exatamente, essa né? harmonia, Sim, entende? Então, totalmente. é o que eu falo, para você sustentar esses valores, a pessoa tem que estar treinada. E eu acho que a arte marcial é um excelente veículo para a pessoa treinar isso daí, né? Para ela amadurecer e poder ir sustentando mais um ambiente de paz. Até porque a arte marcial ela vai trazendo autoconfiança e uma pessoa verdadeiramente autoconfiante, ela deve Sim, ficar a gente pacífica, né? tem um exemplo aí dos maiores CEOs hoje da atualidade. O pessoal do Facebook, o pessoal Sim, dessas verdade. grandes empresas, Big Techs aí ao redor do mundo, todas estão treinando jiu-jitsu. Eu acho que justamente porque perceberam que na essência do jiu-jitsu pode trazer isso aí, pode trazer melhoria na parte profissional, na parte comercial. E a gente vê que tem crescido muito. Eu acho que é uma das vertentes que tem ajudado muito o crescimento do jiu-jitsu seria isso aí. Essa nova filosofia do jiu-jitsu, o que a gente está apresentando. Lógico que com a ajuda das mídias digitais hoje em dia, da modernização de tudo, a gente consegue ter uma visibilidade muito maior do que se tinha antes, né? Antigamente a gente tinha que brigar nas bancas aqui na cidade de Franca para tentar pegar uma revista que tinha. Porque às vezes chegava uma quantidade e acabava sendo. Então a informação que tinha era sempre 60 dias, não tinha mais nada. Então hoje em dia tem uma overdose de informação. A pessoa só dá um buscar lá na internet, qualquer coisa que ela tenha na cabeça em relação a qualquer outra, não seja só a parte de arte marcial, mas em todos os aspectos. Ela consegue ter uma informação já privilegiada, diferente de nós, que tínhamos que buscar isso daí e tal. Eu acho que até num resumo desse bate-papo, né? Porque quem aqui não passa por desafio, né, gente? Quem aqui não Todos os passa dias, por né? desafio? E se todos nós passamos por desafio, a arte marcial é um caminho excelente para ensinar a gente a lidar com os desafios de maneira mais consciente. E aí, só para a gente finalizar, voltando, eu gostaria de voltar um pouco nas crianças, Sim, né, cara? sim. Putz, porque as crianças, elas são o futuro da humanidade, Exato, né? perfeito, perfeito. Elas são o futuro perfeito. da humanidade. Então, assim, e de fato, precisa mesmo, né, de uma disciplina, precisa aprender a lidar com maturidade desde cedo. Exato. O ganhar e perder, né? Exatamente. Porque a coisa Isso não é aceitar muito- perder, Sim. essa coisa, aprender isso. Quando a gente fala das crianças, não tem como você não falar da família. Não tem como você não ver a estrutura que a família propicia e o tão importante que é a família na vida das crianças. Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia tem uma certa dificuldade, pai e mãe todos têm que trabalhar, não consegue dar, às vezes, uma atenção que seria necessário para esse crescimento, para essa formação das pessoas. Então, às vezes, o telefone, celular, mídia, isso aqui tá ocupando um pouco do espaço da rotina das crianças. O que é tão importante em relação a isso, da arte marcial, do jiu-jitsu para as crianças? É saber dar esse conceito para elas, perder e ganhar. Saber escutar o não, muito importante. Saber ter paciência, saber se portar nos lugares, é o mínimo. Educação, o que a gente vê hoje em dia, às vezes, a criança está tão cheia de informação que ela passa por você, nem chega nem se te cumprimentar mais. E não adianta, às vezes, você falar, ela não tem noção do que é isso. Então, é todo um trabalho que a gente tem que fazer que o jiu-jitsu ajuda muito. Porque é uma certa filosofia, uma certa que eles não estão acostumados a ouvirem. Por exemplo, nós crescemos assistindo os filmes de luta. É verdade. Então a gente já foi mais ou menos treinado para isso. Com todos os filmes de luta, os filmes japoneses, os filmes chineses, pregavam sempre isso aí. Os próprios desenhos.
de artes marciais, os desenhos japoneses, tudo aquela filosofia que eles pregavam, a gente já chegou com uma ideia mais ou menos assim, não é verdade? Verdade, Hoje em verdade. dia eu vejo que falta um pouco, as crianças não têm essa percepção. Então, cabe a nós aqui no Tatame no Jiu-Jitsu conscientizar as crianças e também as famílias, muito importante. É importante que o pai e a mãe venha aqui, tragam seu filho, assista as primeiras aulas para saber qual que é o tipo de trabalho que nós oferecemos, o que é que nós vamos ajudar na construção dessa pessoa, na construção do caráter, para que a pessoa seja uma boa pessoa para a sociedade e passar para aquelas crianças e para todo mundo aquilo que fez diferença na nossa vida, que foi a arte marcial, que foi o jiu-jitsu, que nos guiou até aqui, né? Perfeito, Fulvio. Poxa, que bom bate-papo, hein, meu Top, amigo? cara, demais. E aí eu acho que assim vai ter mais vezes aqui isso do que eu ia Fernando, tenho falar, certeza, é só o viu, cara? começo desse chá com filosofia aqui, É isso aí. né? E a gente continuar aí, seguir nesses bons passos, porque assunto Exatamente, tem muito. bastante. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Os